Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos novamente todos aqueles que queiram aprofundar o conhecimento bíblico e teológico. Nós vamos continuar o nosso tema sobre gêneros literários na Bíblia. Nós falamos sobre mito e vamos agora aplicar o sentido do mito no texto bíblico. Durante muito tempo, muitos séculos, nós pensávamos que a Bíblia, o texto bíblico, por ser inspirado por Deus, ele era histórico, linear. Tudo o que foi escrito aconteceu de verdade, porque foi Deus que inspirou o homem a escrever e, portanto, Deus não erra. É claro que nós não somos mais ingênuos assim. Nós temos uma mentalidade diferente hoje. O aprofundamento do estudo bíblico, auxiliado por outras ciências, nós começamos a ter uma visão diferente do texto bíblico, o que não impede de ele ter sido inspirado. Só que a inspiração, ela depende do ser humano, não é só de Deus. Depende de como o ser humano está vivendo, que época que está vivendo e o modo como ele consegue expressar a sua verdade de fé. Os mitos bíblicos. O povo de Israel conheceu muitos mitos dos povos pagãos que eram seus vizinhos, de modo especial na Babilônia. Então, na cultura dos outros povos, o mito também esteve presente. E eram povos politeístas. O que é o politeísmo? O politeísmo é quando um grupo de pessoas acredita em vários deuses. Tem um deus principal, tem a deusa também, a esposa do deus principal, e tem outros deuses subalternos a esse deus principal. Quando um povo acredita que há muitos deuses, mas há um maior do que eles, do que os outros, por exemplo, o povo de Israel acreditava no Deus Javé. Então ele acreditava que o Deus Javé era mais forte e mais importante que os outros deuses, mas não negava a existência dos outros deuses. Isso nós chamamos enoteísmo. Enoteísmo. Moisés, por exemplo, era enoteísta. Já o monoteísmo é um Deus só começa com Isaías, lá no capítulo 45 do livro de Isaías. Só há um Deus, não há outro Deus fora de mim. Esse é o verdadeiro monoteísmo. O que Israel fez ao conhecer esses mitos de outros povos vizinhos foi dar a eles um caráter monoteísta, dando origem ao chamado contramito. Porque Israel pega o mito pagão e transpõe essa narrativa para a sua linguagem de fé em relação ao seu Deus, em relação à sua convicção religiosa. É o chamado contramito. Então, há mitos sobre o início e sobre o fim, onde não havia gente, não havia seres humanos. No começo, não havia seres humanos. No final, não vai haver mais seres humanos. Então, o mito é uma narrativa exatamente sobre esse tipo de situação. Há vários elementos míticos na Bíblia, onde Deus assume características do homem. Nós falamos uma linguagem filosófica, nós falamos características antropomórficas. Na Bíblia, Deus assume características que são próprias do homem, como, por exemplo, falar com os homens, Deus não fala. Ficar irado, a ira de Deus. Ter compaixão, ter misericórdia, se vingar, ser um Deus ciumento, falar com os animais. Então, são elementos do homem aplicados a Deus. Nós chamamos de antropomorfismo, né? É você dar a forma do homem a Deus, como se Deus pudesse fazer as coisas que o homem faz, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente chama de Pentateuco. Penta porque é 5, Teukos é rolo, livro, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco é, na verdade, um conjunto de mitos. Um conjunto de mitos que fala
sobre a origem do universo, a origem do homem, a origem do mal, a origem da briga entre irmãos, a origem do povo de Israel, a origem por exemplo, dos gigantes, ou da cidade, ou das línguas. Então, é um conjunto de mitos narrativas que são fundacionais, que fundam o mundo, o homem e o povo de Israel. Então, nós falamos, são mitos fundacionais. São a fundação, o começo de tudo. É como se o autor criasse uma história fictícia, que não é mentira, né? O mito não é mentira, mas é uma narrativa que tem um sentido profundo e que fala de coisas que a gente não consegue falar com a linguagem normal, com a linguagem científica, com a linguagem cotidiana. Essa é a narrativa mítica, né? A gente não consegue explicar tudo com clareza. Então o homem cria mitos para também satisfazer a sua curiosidade, para poder acomodar o seu medo, acomodar a sua preocupação, né? Ficar mais acomodado. Então cria narrativas míticas. Porque o homem não sabe como é que o homem foi feito, como que o mundo foi feito. Não sabe. Então ele cria uma narrativa para responder a esse questionamento profundo que ele tem, para ficar tranquilo, sossegado, não ficar preocupado com isso, né? Em Gênesis 1 a 11, em Gênesis capítulo 1, capítulo 11, há muitos elementos míticos. O que o Gênesis quer dizer é que Deus está na origem de tudo. Essa é a afirmação fundamental. Deus está na origem de tudo. É assim que ganha então sentido o fato de o Pentateuco ser um grande mito fundacional, que mistura elementos míticos com elementos historiográficos, né? Sem a preocupação histórica, mas mistura elementos místicos com elementos da história daquele tempo, né? Por exemplo, narrativas míticas. Gênesis 1 a 2, que é a narrativa da criação em 7 dias. É uma narrativa mítica. Quem que estava lá para ver o que estava acontecendo? Deus estava criando o mundo e alguém anotando o que estava fazendo? É claro que não, né? Quem escreveu esse texto estava inspirado por Deus, imaginou que seria assim, ou tem um motivo diferente para poder escrever aquele texto. Qual foi o objetivo do texto? Essa é a pergunta que nós temos que fazer ao estudar a Bíblia. Você não tem que ficar perguntando, isso aconteceu, isso foi verdade, não foi verdade. Não tem que ficar preocupado com isso. Tem que ficar preocupado com o sentido do texto. O que o texto está querendo dizer? Outra narrativa mítica é a criação de Adão, Eva, a questão do mal, a questão da queda, a narrativa do paraíso, do Éden. A narrativa de Caim e Abel, capítulo 4, versículo 1 a 16. Caim e Abel é uma narrativa mítica. A descendência de Caim, no capítulo 4, versículo 17 até o 24, do Gênesis, é uma narrativa mítica. Aquela questão do capítulo 6, versículo 1 a 4, que os filhos de Deus, os filhos dos homens, os gigantes, os nefilim significa gigantes, né, em hebraico, é uma narrativa mítica. A narrativa do dilúvio é uma narrativa mítica, capítulo 6 e capítulo 9 do livro do Gênesis. A narrativa da Torre de Babel é uma narrativa mítica. A aliança e o decálogo, do capítulo 19 do Êxodo, 19 e 20, é uma narrativa mítica. O descanso do sábado é uma narrativa mítica, tem muitos textos sobre o descanso do sábado. Isaías capítulo 27, versículo 1, quando Javé derrota Leviatã, que era um monstro mitológico, é uma narrativa mítica. Isaías 51, versículo 9 a 11, Javé vence as forças do caos primitivo, é uma narrativa mítica. Jó, capítulo 3, versículo 8, é uma luta mítica de Javé com Leviatã. E por fim, Jó 38, versículo 10 a 11, Javé impõe limite ao dragão mitológico oceano, ao mar, né? Então são diversas narrativas místicas no texto bíblico. Nós vamos ver cada uma delas a seu tempo e explicar qual que é o sentido do texto. Isso aqui é importante. Não é saber se aconteceu ou se não aconteceu de verdade, mas é o sentido teológico e espiritual do texto. Eu agradeço a atenção de todos
Espero vê-los novamente no próximo vídeo. Para isso, acione o sininho, se inscreva, dê o like, isso impulsiona o canal, faz o YouTube também mostrar esse vídeo para outras pessoas, recomendar esse vídeo. Então faça tudo isso para que nós continuemos a fazer mais ou menos bem o nosso trabalho. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Vamos para o nosso quadro agora, para poder vocês anotarem os textos que eu citei hoje. Esse texto é o texto da criação em 7 dias. Ele vem primeiro na Bíblia, mas ele é mais novo, segundo uma tradição mais antiga, ele é mais novo do que este texto que é do Adão e Eva. Mas hoje tem um estudo, nós vamos ver isso direitinho, dizendo que esse texto de Adão e Eva é mais novo, mais recente do que o texto da criação em 7 dias. Então, o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4a. É o primeiro versículo, a primeira parte do versículo 4. Depois, 2, Gênesis 2, capítulo 4, versículo, o segundo parte do versículo 4, até o capítulo 3, versículo 24. É a história de Adão e Eva e da queda original no paraíso. Depois nós temos também este texto de Caim e Abel, esse texto dos gigantes, fala dos Nefilim, esse texto do dilúvio, que é uma nova criação. Nós vamos fazer vários textos, vários vídeos sobre o dilúvio, capítulo 6, versículo 5, até capítulo 9, versículo 17. Quando tem 2 vírgulas é porque nós mudamos de capítulo. Aqui a Torre de Babel, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Esses textos do livro do Êxodo, que falam sobre aliança, sobre o sábado, a importância do sábado. Esses textos de Isaías, que falam sobre elementos míticos, bem como os textos de Jó, que falam sobre elementos místicos, a briga de Deus com os monstros sagrados, monstros mitológicos, como por exemplo Leviatã e o monstro Oceano. Oceano era um ser mitológico da antiguidade. Então esses são os textos que nós vimos hoje, pode consultá-los para que vocês percebam os elementos míticos que estão presentes neles.